E temos mais uma boa notícia referente a João Fonseca no Masters 1000 do Canadá, que vai acontecer em Montreal, meus amigos. Eu sei que a torcida está em um clima diferente, digamos assim, muitas pessoas discordando do planejamento de João Fonseca e do seu staff. Particularmente, eu já trouxe um vídeo aqui no canal analisando um pouquinho a entrevista do Gui Teixeira comentando sobre isso, e eu entendo tudo aquilo que o staff estão fazendo de calendário para o João, mas hoje nós recebemos a informação aí, na verdade nós recebemos não, o próprio Masters 1000 de Montreal acabou divulgando que João Fonseca já está no Canadá e deve iniciar ainda hoje ou no máximo amanhã a sua preparação para a disputa do próximo torneio de ATP profissional que o João vai disputar. Antes de tudo, só queria pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar um like para a gente, é muito importante. Estamos com a meta de chegar aí em 4.000 inscritos e a sua inscrição vai ser muito valiosa e o seu like também. Então, se você estiver vendo o vídeo aí no celular, você pode clicar no botãozinho de hypar também, que você nos ajuda bastante. E por que é que eu estou trazendo essa informação, essa notícia de que o João já está em Montreal, no Canadá? Porque recentemente nós acompanhamos o João e ele também voltou ao Rio de Janeiro antes do ATP 500 de Halle, e nós vimos que a experiência dele ao chegar, digamos assim, um pouco em cima do início do torneio não foi tão positiva para ele. Ele acabou perdendo para o Yannick Hanfmann em uma partida que ele foi muito pouco competitivo, não conseguiu encontrar muito bem o ritmo do jogo, não conseguiu encontrar muito bem o ritmo da bola, que é completamente diferente na grama, e agora em Montreal ele conseguiu, de certa forma, corrigir um pouco disso. Muito provavelmente a estreia do João só deve acontecer lá para terça, quarta-feira, no mínimo. E ele chegando agora, ele vai ter pelo menos uma semana de preparação para poder se adaptar muito bem às quadras do Canadá e para poder, quando estrear, ele já está em um nível muito mais semelhante a como se ele tivesse em atividade jogando nesses últimos dias torneios. E qual a importância disso? Antes de tudo, obviamente, as questões mais práticas, digamos assim. Ele vai ter possibilidade de treinar ao lado de grandes tenistas que vão oferecer um nível de tênis praticado através do adversário muito maior. Aqui, por exemplo, nós temos imagens de alguns dos tenistas que já estão lá. Casper Ruud, temos aqui o Llamas Ruiz, temos o Landaluce, que é um jovem que é muito talentoso também, algumas campanhas instáveis, ou seja, alguns desses nomes, e é claro que alguns outros que estarão chegando também no Canadá, vão poder fazer treinos ao lado do João, diante do João, e um vai acabar ajudando o outro, porque nós sabemos que o nível de treino que ele tem aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, não é tão bom. Inclusive, recentemente, a própria mãe do João deu uma entrevista falando que ele treinava ou contra ex-profissionais ou contra os tenistas da Tennis Roth. Porém, os tenistas da Tennis Roth estão todos na Europa disputando Challengers. Hoje nós tivemos, inclusive, o Puccinelli jogando. Temos o João Reis, que foi eliminado ontem do Challenger de Bonn. Temos o Thiago Wilde, que também foi eliminado, mas foi campeão de um Challenger na semana passada. O Gustavo Eide, me parece que deu uma pausa nessas últimas semanas para poder ter um frescor físico, e porque também ele já está em uma situação um pouco mais confortável para poder disputar o quali do US Open. Então, por todos esses fatores, acaba que eu imagino que o nível de treino que o João estava tendo no Rio de Janeiro nesses últimos dias não eram os níveis de treinos mais altos. E ele estando um pouco mais cedo em Montreal, ele vai ter a possibilidade de treinar ao lado de grandes tenistas. E além disso, nós temos também o aspecto aqui da velocidade das quadras. E esse aqui é um site, curtspeed.com. Eu sempre acompanho para poder saber como é que estão as condições das quadras. E ele acaba trazendo um histórico de como foram os últimos anos aí de cada torneio. Nós temos aqui 2012, 2013, 2014 até 2026. Sendo que, obviamente, os campeonatos que ainda irão iniciar não estão atualizados. E aqui, na barrinha da direita, nós conseguimos ver uma média dos últimos anos. E o que nós podemos observar é que o Masters 1000 do Canadá tem algumas particularidades. É uma quadra que, em determinados aspectos, é um pouco mais rápida quando acontece em Toronto e é um pouco mais lenta quando acontece em Montreal. Já em Cincinnati, a quadra é um pouco mais rápida. Então, qual é a conclusão que nós conseguimos chegar? Que dependendo do local que a quadra rápida, por mais que ela tenha propriedades muito semelhantes, tenha configurações
e a construção de uma maneira semelhante dentro dos padrões da ATP. Inclusive o próprio Roger Federer tem comentado muito isso sobre a padronização de todas as quadras. Ainda assim, cada quadra faz com que a bola quique, faz com que a bola corra de uma forma completamente diferente. Quanto antes cada tenista chegar para poder se adaptar às quadras e iniciar o seu período de treinamentos, isso é extremamente importante. Então, o João conseguir chegar agora, um pouco mais cedo, em Montreal, vai fazer com que ele tenha a possibilidade de se adaptar, de se adequar muito bem à quadra de Montreal, e vai fazer com que quando ele estrear no round 2 do Masters 1000, ele já vai estar muito mais habituado. Muito provavelmente, obviamente, provavelmente não, certamente, o João já estava treinando aqui nas quadras rápidas no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, mas as condições ainda assim, por mais que sejam detalhes, são condições completamente diferentes e muitas vezes esses detalhes fazem uma diferença muito grande na hora do jogo. É importante a gente lembrar que já existem tenistas que estão disputando torneios agora. No momento está acontecendo o ATP 500 de Washington e Los Cabos também está acontecendo. Então os tenistas que estão em atividade agora já vão chegar com a desvantagem do aspecto físico, mas também vão chegar com a vantagem da adaptação, do ritmo, e isso pode fazer com que eles tenham algum tipo de vantagem, digamos assim, diante daqueles que não estão jogando os campeonatos dessas últimas semanas. Então, temos aí algumas imagens já do João Fonseca, já está chegando. Essa imagem provavelmente é de hoje mais cedo, ele já deve estar no hotel descansando um pouquinho. Muito provavelmente esse pessoal é extremamente obcecado em treinamento, extremamente obcecado em estar realmente dentro de quadra. O próprio treinador do João Fonseca, o Gui Teixeira, já acabou falando que se dependesse do João, ele disputaria todos os torneios, quer estar na quadra a todo momento. Então certamente ou hoje ou no máximo amanhã o João já vai estar em quadras. Eu vou ter acesso a esses vídeos, sempre tem algum seguidor que acaba me mandando alguma coisa que eu encontro no Twitter, e assim que eu tiver essas imagens eu também vou disponibilizar para vocês aqui no Shorts e também no nosso Instagram. Inclusive, quem ainda não segue o nosso Instagram, eu convido você para seguir, @canal Primeiro Saque, e a gente vai acompanhando essa preparação de João Fonseca para o Masters 1000 do Canadá, de Montreal. E eu confesso para vocês que cada vez mais, dando uma olhadinha um pouquinho mais nas chaves, eu começo a ficar um pouquinho animado e esperançoso, porque grandes nomes já acabaram se retirando do torneio. Inclusive, publiquei um vídeo sobre isso ontem, e eu imagino que o João Fonseca tem totais condições de buscar aí uma campanha histórica para ele em um Masters 1000, e quem sabe aí a gente tem uma surpresa, assim como ele mandou super bem no ATP 500 da Basileia. Pode ser que o João agora nos surpreenda também e mande muito bem no Masters 1000 de Montreal. Essa é a nossa torcida sempre. Nós sabemos que o João Fonseca tem talento para isso. A questão é a gente saber se de fato ele vai encontrar o ritmo correto ou se ele vai sofrer um pouquinho com problemas de adaptação. Então é isso, meus amigos. Se você curtiu esse vídeo, essa atualização, deixa o like, se inscreve no nosso canal e manda esse vídeo para aquele grupo que você tem com seus amigos tenistas. Um abração para todo mundo e tchau, tchau.